Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Edição de quarta-feira, meio de semana, 26 de julho de 2023. Comemora-se neste dia 26 os santos Pastor, Joaquim e Ana. Joaquim e Ana são os avós maternos de Jesus. Pois é, então é dia dos avós, São Joaquim e Santa Ana. Temos mais informações sobre esta data. A Igreja Católica Apostólica Romana vivencia a 16ª semana do tempo comum. A fase da lua, vamos à fase da lua, é importante, muita gente corta o cabelo de acordo com a fase da lua, tem gente que planta de acordo com a fase da lua, né? Fase da lua, quarto crescente, que começou no dia 25. Estão se passando 207 dias do ano, faltam 158 dias para terminar 2023. É dia, eu falei para vocês que é dia dos avós, é dia também dos bisavós, que são avós duas vezes, né? Dia da vovó, né? Da mulher, vovó, a mulher que tem netos. É dia nacional do arqueólogo, dia do recepcionista, dia mundial de proteção aos manguezais. Temos alguns indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA, do IBGE, 3,16%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na segunda-feira, 24 de julho de 2023. A saca de 60 quilos é o produto em grão no atacado. Arábica bebida dura, R$ 797. Arábica bebida Rio, 703. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 621. O dólar no dia 24 fechou em baixa de 0,9%, cotado a R$ 4,73. Já o Ibovespa, índice da Bolsa de Valores no Brasil, teve alta de 0,9% a 121.341 pontos. Um abraço a você que segue meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel no YouTube, hein? Desembargador propõe mudar sistema judiciário com hashtag Muda Judiciário. Olha, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, em live na internet, disse que o exercício da crítica não é crime. Então, a criticidade deve ser feita, até para alertar aqueles que estão no mau caminho. Em parte de sua fala, cobrando mudança no sistema judiciário do Brasil, Coelho salientou que o seu coração sangrava de ver a justiça perdida em suas vaidades e em seus excessos no Brasil. Ele defendeu o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro está sendo prejudicado pela justiça brasileira, tendo em vista que seguiu os ditames da Constituição e mesmo assim foi punido, tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O desembargador lembrou das dificuldades enfrentadas por Bolsonaro, até mesmo da facada que ele levou e recebeu dos seus inimigos numa tentativa de homicídio, e propôs mudar a justiça. A Suprema Corte tomou gosto pelo poder e está governando o país, acentuou o magistrado inativo Sebastião Coelho. Olha, ele é muito lúcido, esse desembargador, e é importante atentarmos para o que ele fala.
Agora vamos falar de falecimentos. Duas mortes de pessoas conhecidas. Morre cantora veterana. Foi tornado público o falecimento da cantora Leni Andrade, de 80 anos de idade. Ela gostava de interpretar canções dos gêneros de samba, jazz e bolero. O anúncio do óbito no Rio de Janeiro, capital fluminense, aconteceu na segunda-feira, 24 de julho. Ela estava internada num estabelecimento de saúde com problemas pulmonares. Outro passamento de cantora. Morre cantora Doris Monteiro. A cantora Doris Monteiro morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, na segunda-feira também. Ela tinha 88 anos de idade e foi intérprete principalmente de músicas da bossa nova e também do gênero samba-canção. Foi divulgado que ela faleceu de causas naturais. Futebol, vamos nos inteirar do futebol. O tricolor carioca perde. O Coritiba derrotou o Fluminense por 2-0 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na segunda-feira, dia 24 de julho. O embate foi no estádio Couto Pereira, em Curitiba, capital do Paraná. Futebol feminino, Brasil estreia na Copa. A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de Futebol Feminino com vitória no dia 24 de julho. As brasileiras venceram por 4-0 o Panamá pelo grupo F da competição. O próximo jogo será no dia 29 de julho, sábado, contra a França. A Copa é disputada na Austrália e Nova Zelândia. Um abraço para você, meu amigo. Continue ligado conosco nos nossos endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com ou @PauloRobertoMaciel 7919. Notas importantes, interessantes. Medo na web. Né? Medo na web. Tempos abismáticos nós vivemos. Você concorda com essa situação que está vigorando no nosso país? Não é fácil, hein? Eu não sei a sua opinião, mas eu estou dando a minha opinião. O Brasil vive uma situação sui generis, algo nunca visto e que vigora nessa conjuntura político-jurídica, social, em 2023. A coisa se intensificou na pandemia do novo coronavírus em 2020. É possível notar que os próprios operadores de sites estão com medo do sistema vigente no país. Eles estão cortando postagens, compartilhamentos, palavras, opiniões. Num dia desses, me advertiram e cortaram uma postagem minha no Facebook, simplesmente porque eu estava exibindo um pão bisnaga na mão. Acho que eles confundiram o pão com algo que estava na cabeça deles pelo medo. Alguém lá no endereço telemático entendeu que aquilo não podia ser mostrado. Um pão bisnaga, gente. Pão francês, tipo pão francês. Pelo amor de Deus, eles estão realmente apavorados. ONU aparelhada. Veja, entenda essa situação. Há algum tempo, há muito tempo, analistas mais sensatos da geopolítica mundial observam que a Organização das Nações Unidas, a ONU, é uma instituição aparelhada por políticos da esquerda. Muitos deles da esquerda marxista, comunista. Há uma boa parte deles que são esquerdofrênicos. Aquelas pessoas doentes do espectro político da esquerda já estão contaminados por essa ideologia e não arredam pé, não mudam a sua cabeça. Aqui no Brasil, pelo menos, tem um comunista que mudou a cabeça recentemente. Eu estava vendo a entrevista aí que ele se tornou lúcido, pelo menos está se tornando. Era um comunista ferrenho, mas realmente atentou para as coisas lúcidas, sensatas da vida. Há tempo de conversão. Infelizmente, aqui no Brasil e em parte do mundo, há muitos que têm a cabeça empedrada, cabeça de pedra mesmo, não muda de maneira alguma. Querem continuar com o seu projeto
suas ideias, esquerdofrênicas mesmo, e não adianta. Você pode falar e eles continuam com a mesma cantilena. Reparações a perder de vista. Olha essa situação. Há momentos em que eu fico até com pena da Samarco, gente, uma mineradora aqui do Espírito Santo. Fica até com pena pelo tanto de ações que ainda tentam colocar contra a empresa pelo rompimento de barragem de anos atrás. Fico com pena porque ela emprega muitas pessoas. Tem muitos indivíduos que dependem, muitas famílias que dependem dessa firma. Então, o que tem de gente se dando bem, recebendo as tais reparações, indenizações, é inacreditável. Até quem não teria sofrido com o problema tem se aproveitado da situação. Olha, é triste ver isso. É triste. Mas o ser humano é assim mesmo. É pecador. Está na palavra sagrada. Deus tenha misericórdia dos que estão agindo desonestamente. Misericórdia, meu Senhor. Uma notícia internacional para você. Itália tira de certidão nome de mãe lésbica não biológica dos filhos. A cidade de Pádua, no norte da Itália, começou a remover os nomes de mães homoafetivas, também chamadas de homossexuais, lésbicas ou gays, não biológicas das certidões de nascimento dos filhos, cumprindo assim as novas leis aprovadas pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. Isto quer dizer que os nomes delas estão sendo retirados das certidões dos filhos de casais do mesmo sexo. O tema começou a repercutir nas mídias telemáticas. Catequese. Vamos falar sobre dogmas? Informando a você, principalmente que é católico apostólico romano, quando o Papa declara uma verdade de fé, um dogma, este tema doutrinário não pode ser mudado, nem por outro Papa, pois incide sobre o caso da infalibilidade do Sumo Pontífice. Em outros casos, como por exemplo, opinião política, opinião econômica, opinião cultural ou no campo administrativo da igreja, não há infalibilidade. Não há. Nesse caso, o fiel católico pode ou não concordar com o Papa. Inclusive, o Papa também erra. Ele se confessa, ele vai fazer a sua penitência. Vai se reconciliar com Deus no confessionário, falando os seus pecados para um outro sacerdote. Olha a situação dos presos do 8 de janeiro no Brasil levada à ONU. Denúncia na ONU sobre violação dos direitos humanos aos presos do 8 de janeiro no Brasil. Um deputado federal e 3 senadores do Brasil apresentaram uma denúncia formal à Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, nos Estados Unidos, a respeito da situação dos presos a mando do Supremo Tribunal Federal, STF, por causa dos problemas do dia 8 de janeiro de 2023. O documento é assinado por cerca de 90 parlamentares. Em dezenas de páginas, eles mostram a situação de 1.500 presos por depredações de imóveis públicos em Brasília. 1.500 presos. Advogados auxiliaram na elaboração da denúncia na ONU. Eles foram recebidos no dia 21 de julho de 2023 pelo embaixador brasileiro na instituição, Sérgio França Danesi. O senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, enfatizou sobre o que chama de arbitrariedades e violações dos direitos humanos. No dia 9 de janeiro, até crianças foram detidas. As informações estão repercutindo em várias mídias.
Olha, TV e famosos brasileiros e brasileiras soltam a voz no programa Raul Gil no SBT. Eu gosto muito de música, eu sou um cantor amador, por isso eu gosto de ver programas musicais. Programas simples, só a pessoa aparecer cantando, não precisa dessa papagaiada toda que fazem em programas, né? Cenário, não sei mais o que, modelos internacionais, formas, conteúdos. Não, é um programa simples, música, música é música. Programa Raul Gil e os cantores. No quadro de cantores do programa Raul Gil, no SBT, recentemente, uma música chamou a atenção dos telespectadores mais experientes, tradicionais e, digamos, conservadores, meio conservadores, ou que conservam as coisas antigas. Isso é muito importante. O sal também conserva. A peça foi interpretada por um jovem que está há várias semanas no quadro. Trata-se da canção Boneca Cobiçada, de Biá e Bolinha, que levou romantismo e saudosismo à TV de Silvio Santos. Este bolero faz parte do cancioneiro popular brasileiro. No entanto, o jovem maestro, grande maestro Caio Mesquita, surpreendeu ao dizer que não conhecia a composição, mesmo gostando e elogiando o intérprete Wellington. Raul Gil explicou que a música foi sucesso 40 anos atrás. Para quem não sabe, é aquela melodia que tem que ser cantada e não pode faltar nas rodadas de seresta. Boneca cobiçada das noites de sereno. É bonita essa música, né? Eu não concordo com toda a letra, mas é bonita, sim. Vou passar para vocês algumas manchetes da capa do jornal A Tribuna. É o único que circula de forma impressa no estado do Espírito Santo. Por isso eu gosto de divulgar as manchetes, mas eu não concordo com a linha ideológica do jornal, não. A linha de pensamento deles, não. Mas vamos lá. Segunda-feira, dia 24 de julho, vejamos o que saiu na capa deste jornal. Futebol, Vasco segue na lanterna e Fogão arranca empate. Ramon Dias estreia no Vasco com derrota. Já o líder Botafogo fica no 2-2 com o Santos. Coluna do Gilmar Ferreira. Flamengo ainda não oferece a regularidade que se espera, e isso causa dúvidas quanto ao sucesso. Sonho do Vitória. Vitória é um clube do Espírito Santo que está na Série D. Continua vivo. Tony marca de pênalti na vitória de 2-1 sobre o Resende do Rio de Janeiro, que garante ao time capixaba estar na segunda fase da Série D para enfrentar o Ceilândia do Distrito Federal. O Vitória, então, ainda tem chances. Joelma passa mal e cancela shows, é outra manchete. Campeão, após deixar a vida do crime. É uma manchete também interessante, né? Férias. O período de férias é julho aqui no Espírito Santo, em muitas partes do país. Férias com estudos para preparar-se para o Enem. 6 idosos são vítimas de violência todos os dias na Grande Vitória. De janeiro a junho deste ano, 1.030 idosos procuraram as delegacias para denunciar algum crime sofrido, como assaltos, furtos e golpes financeiros, de acordo com dados da Polícia Civil. Simulação de resgate a ciclista na Terceira Ponte. Agora temos aqui a edição de domingo, dia 23 de julho. Vida nova na roça em busca de mais tranquilidade. Caçadores de destinos. Caminhos da montanha começam por Viana. Ansiedade digital chega aos limites. Ansiedade digital chega aos limites e especialistas pedem mais controle. O medo de ficar desconectado e a necessidade de estar sempre atualizado nas redes sociais são sintomas de dependências que trazem danos à saúde mental para todas as idades. Não vamos ficar dependentes do mundo eletrônico, hein, gente? Vamos ter um controle da nossa vida. Eu sou da Pastoral da Sobriedade e sei que a dependência não é boa.
A gente só pode ficar dependente de Deus. Olha essa manchete aqui. Artesãos disputam prêmio de 44 mil em concurso. Amor e sexo depois dos 60 anos. Hernani Garcia e Silvana Teixeira se conheceram com a ajuda dos amigos de pedaladas. Maturidade e autoconhecimento potencializam a união do casal. Fonte Grande é uma coluna. Lideranças do sul do estado do Espírito Santo buscam revitalizar a região e aumentar a renda dos municípios. Mundo Digital, os riscos dos aplicativos de transporte para adolescentes e mulheres. Coluna do Pedro Vals Feu Rosa. Os loucos nunca acham que estão loucos. Agora temos aqui a edição do dia 22 de julho. Professor da UFES perde R$10 mil em novo golpe. 7 de setembro, é o dia da independência do Brasil. Vamos ver o que a tribuna traz aqui. 7 de setembro já causa apreensão nas Forças Armadas. Por que apreensão? Estão querendo proibir manifestação de qualquer jeito? Manifestação é garantida pela Constituição. O problema no Brasil é realmente esquerdofrênico, pelo amor de Deus. Alerta para risco em elevadores, paixões que surgiram no Transcol. Fala, doutor, 2 fatias por dia de presunto trazem risco ao intestino. Agora a edição do 21 de julho. A Justiça investiga fraude para entrar em presídio. Justiça investiga fraude para entrar em presídio LGBTQIAP+. Meu Deus do céu, isso não para mais, né? Essas questões sexuais, LGBTQIAP+. E a justiça está investigando uma fraude para entrar nesse tipo de presídio. E agora já tem presídio LGBT, né? Eu não sabia. É o fim da homeopatia no Brasil? 5 benefícios de malhar no frio. Quadrilhas usam até cenário de teatro para aplicar golpes. Novas punições para TV pirata com multas até para usuários. Pessoas físicas e microempreendedores vão pagar R$100 caso utilizem equipamentos adulterados. Pelas novas regras, empresas poderão ser multadas em até 30 milhões. Seu programa. Vitória está entre as capitais com mais bares. Haja bebida, né? Pois é. Gilmar Ferreira disse: gosto do intercâmbio com os técnicos estrangeiros, mas vejo também que há fetiche por aqui pelos gringos. Religião, paróquias de Vitória com missas festivas para o Dia dos Avós e Pessoa Idosa. Edição do dia 20. Vamos ver o que saiu no dia 20, né? Na capa de A Tribuna. Droga e álcool já mataram 375 no estado do Espírito Santo em um ano. 375 pessoas morreram por causa do álcool e da droga, gente. Procure a Pastoral da Sobriedade da Igreja Católica. Procure a Fazenda da Esperança. Para você se livrar disso, desse vício, desse mal, dessa dependência. Aumento de 65% das mortes por uso de substâncias como álcool e droga. Combate ao vício tem tratamento. Pop.zap, com diagnóstico de pneumonia, Arlindo Cruz é internado às pressas em clínica no Rio. Seu programa. Deixa eu ver mais aqui. Artes e delícias caseiras. Fogão também briga por título na Sul-Americana. Pesquisa feita por 85 anos comprova o poder da amizade. Gleice Sassi, Thalita Coelho e Ana Beatriz Souza fortaleceram a amizade durante o trabalho. Estudo, então, aponta que as boas relações reduzem o estresse. Vendedor pega carro em locadora e é preso em blitz. Veículo tinha restrição por roubo. Agora uma mulher que fala de etiqueta aqui, Cláudia Matarazzo, acho que é esse o nome dela. É possível ser elegante no trabalho sem parecer que está ali a passeio. Petrobras vai lançar edital com 450 oportunidades para cargos com exigência apenas de ensino técnico, sem precisar de curso superior e salários de até R$7 mil. Que beleza, hein? Agora a edição do dia 19, operadoras querem limite da internet para uso do WhatsApp.
O que mais atrapalha o casal na cama? Remédio impede o avanço do Alzheimer. Câmara aprova salário de 29 mil, é isso mesmo? Câmara aprova salário de 29 mil reais para prefeito. Minha nossa. Empresário é sequestrado e obrigado a fazer pix. Ele foi amarrado em uma árvore em Cariacica. Vem para o centro, salas comerciais viram point de beleza em Vitória, capital do Espírito Santo. 3.500 novas vagas para tirar carteira de motorista. A seleção dos candidatos é feita de forma eletrônica. É preciso ter renda familiar de R$ 2.640. Inscrição até o dia 28 no site do Detran. Criança de 2 anos é mais uma vítima do cerol. Melissa, que é filha de Karina Matos, teve um corte no pescoço quando brincava no quintal de sua casa em Guarapari. Coluna Pop.zap, ex-diretora de Xuxa, Marlene Matos, rebate acusações da apresentadora. Olha, ela não gostou, a Marlene Matos não gostou das acusações e rebateu. Coluna do Estadão, fogo amigo vira regra na briga por manutenção de cargos no governo petista. Pelo amor de Deus, é uma briga doida, hein? Vamos falar de espiritualidade agora. Você quer assistir a uma missa? Tem missa neste dia 26, quarta-feira, na Paróquia Central de Colatina, na Igreja Catedral. Celebração presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral, a partir das 19 horas. Participe! Deixa eu ver mais aqui para você. Vou falar sobre a quinta-feira, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Tem missa, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, às 19 horas, hein? Catedral fica no centro de Colatina. Dia 28, sexta-feira, em Colatina, tem missas, começando cedo, hein? Atenção! Ao meio-dia haverá a primeira missa, celebração eucarística, sob a presidência do padre David José Langa Lopes, na Catedral, que fica no centro da cidade. Às 19 horas, uma nova celebração eucarística será oficiada, sob a presidência do padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, na zona urbana central de Colatina. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também
sobre o Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp, esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar.
No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante: perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Aqui temos um quadro de atualidades para nossa reflexão. Nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel ou @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Sacerdote fala dos males provocados pela teologia da libertação. Olha, um padre que tem mais de 25 anos de ordenação sacerdotal disse que há 3 exercícios no tempo da quaresma: oração, penitência e caridade. No tempo especial da igreja, não é? O tempo da quaresma é um tempo super especial da nossa igreja católica. No tópico caridade se encaixam, por exemplo, aspectos propostos pela campanha da fraternidade que se realiza anualmente durante o período quaresmal. Ocorre, no entanto, que no fim da década de 1970 em diante, quem escreve os documentos são pessoas claramente ligadas à denominada teologia da libertação, disse esse padre. Este é um tipo de teologia da igreja que prevaleceu no Brasil e quis se impor como única leitura teológica possível. A teologia da libertação diz que o problema do cristão é estrutural, que se ele conseguir transformar as estruturas política, social, econômica e religiosa, o mundo será um paraíso. Ou seja, com isso acontecendo, o católico teria o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus, na terra. O que é falso, é uma mentira, segundo o próprio Evangelho de Jesus Cristo e o documento Libertatis Nuncius, de 1984, da Congregação para a Doutrina da Fé, dirigida pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que foi depois o Papa Bento XVI. Muitos desmandos que se espalharam pelo continente latino-americano, oriundos dos frutos nefastos da teologia da libertação, afastaram o povo da vida espiritual e da Igreja Católica. Essa teologia diz que a libertação de que o ser humano precisa não é do pecado que habita o coração do ser humano, das estruturas do pecado original ou das paixões e más inclinações da desobediência a Deus. Não. Essa teologia diz que não é assim. Pois é. Por outro lado, os padres que não são desse segmento consideram que tudo isso é preciso, sim. E convida de oração, para que o Senhor tenha misericórdia e transforme o coração de cada um. A teologia da libertação fez muitas vezes das comunidades da igreja um espaço para militância política orientadamente de esquerda. E o espaço da Igreja Católica não é local apropriado para militância ideológica. Na campanha da Fraternidade de 2021, há documentos explícitos sobre o que a teologia da libertação pensa que é de atacar e destruir a estrutura patriarcal e tradicional.
com o falso intuito de acabar com a homofobia, o machismo, racismo. Essa desconstrução não irá acabar com esses problemas que estão sim no coração da pessoa mau caráter, xenófoba, e da pessoa que pratica outros males. A estrutura que está aí é reflexo do coração do ser humano, do que está dentro da pessoa que não reza, não faz penitência, não se arrepende dos pecados, não busca a palavra do Senhor. Os integrantes da teologia da libertação dizem que Jesus Cristo era um revolucionário, um ideólogo político que comprou brigas com o Império Romano. Essa teologia entende que Cristo morreu não para salvar-nos dos nossos pecados, não porque se entregou, mas morreu porque agitou e revolucionou o seu tempo e por causa de questões de poder sociais, políticas, econômicas. Esse segmento ensina, então, que o cristão tem que entrar nos conflitos sociais, nos conflitos políticos e econômicos. Doutrina que não está na Bíblia, mas sim no Capital do comunista marxista, né? Esquerdista. Karl Marx. Tanto que o nome marxista vem do nome dele, que propõe luta de classes. Essa teologia está lá na luta de classes dos comunistas, na escola de Frankfurt, em cartilhas de partidos de esquerda. Isso não é do Cristo que o católico ama, que o católico serve e que libertou a sua vida. A luta de classes não está nos evangelhos. Por causa de um Cristo agitador, político e revolucionário, há pelo menos 30 anos sequestraram a Semana Santa em muitas paróquias, diz esse padre, com várias décadas de experiência. Se a mudança de estrutura econômica, política e social trouxesse o reino de Deus aqui na Terra, ele estaria na Suíça, no Japão, na Finlândia, pois esses países estão muito bem estruturados. Acontece, no entanto, que o reino de Deus não chegou a eles. A aplicação da cartilha marxista, comunista, da luta de classes, traz sim genocídio, mortes, governos totalitários e criminosos. Perto do Brasil, a fila de pobres para comer sobras de estabelecimentos comerciais de alimentos. Olha, eu pesquisei numa homilia de um padre, que não tinha o nome identificado, em vídeo do canal Estúdio Católico. Muito interessante essa reflexão, né? Agora, eu quero falar para vocês sobre o Apocalipse de João, filme. Eu vi esse filme e quero passar para vocês um resumo do que eu vi, de como eu senti. O Apocalipse de João. Nos anos 90 depois de Cristo, no Senado de Roma, o imperador César Augusto Tito Flávio Domiciano se declarava divino perante os seus políticos. Domiciano transmite ao seu general um ultimato para que todos os cristãos o reconheçam como Deus, principalmente na Ásia Menor. Caso contrário, deveriam ser mortos. E manda o oficial matar João, o último apóstolo vivo de Cristo. Enquanto isso, João, preso na ilha de Patmos, que pertencia à jurisdição de Éfeso, hoje Turquia, escrevia textos assessorado por Teófilo e os enviava às comunidades cristãs para encorajá-las. João ditava as palavras a partir de visões extraordinárias sobre o fim dos tempos terrestres, compondo então o livro Apocalipse. Com Teófilo, João reza o Pai Nosso e se dirige a todas as comunidades, a todos os cristãos. Ele reza e muitas vezes
fala com Jesus ressuscitado, pedindo conforto para os cristãos que sofriam pela perseguição imperial. Ele conta para ele como foi viver com Jesus e acompanhá-lo até a morte na cruz, em Jerusalém. E depois, nos dias que passou na terra, ressuscitado. Jesus passou 40 dias ressuscitado. Na ilha, aprisionados, trabalhavam em pedreiras nas minas exploradas por Roma e recebiam alimentação controlada. João se compadecia dos outros e chegava a dividir sua cota de refeições com eles. Tentava curar as feridas dos açoitados, mas era castigado pelos guardas quando descoberto, sendo inclusive enjaulado. Nas visões, Jesus Cristo aparece para João mandando-o escrever textos destinados às igrejas da época. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jesus, ou seja, o princípio e o fim. João foi levado a um lugar impressionante no céu, entrou pelas portas e viu o livro com 7 selos, ficando assustado quando soube que ninguém na terra era digno de abri-lo. O cristão Valério consegue ir a Patmos e se apresenta a João dizendo que sabe ler e escrever. Uma moça cristã, vai junto, procurando encontrar-se com Teófilo e também tentar levar João para fortalecer a fé da comunidade cristã romana. Ela é informada que isso não era possível, pois João certamente seria morto. O general enviado por Domiciano chega a Éfeso e assume o lugar do governador. Chega o momento em que João recebe nova visão, desta feita mais animadora, mostrando-lhe que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, abriria o livro com 7 selos. Entre outras mensagens, o apóstolo nonagenário diz que só o amor de Jesus poderá deter a violência e o egoísmo da humanidade. A morte não terá a última palavra, e quem crer e viver no amor terá a vida eterna. Um guarda convertido ao cristianismo ajuda no envio dos textos joaninos para as comunidades. Certa feita, Domiciano determinou que os soldados romanos assassinassem todas as famílias cristãs. Olha a violência contra os cristãos, inclusive crianças. E foi algo que causou terror nas vilas e muitas lamentações. Chega o momento de João receber nova visão. Desta feita, ele no céu vê um amigo prisioneiro chamado Sóstenes. Olha a visão de João, né? E Jesus aparece com vestes brancas. Na visão, João recebe a mensagem de que o sangue dos inocentes não será mais derramado. Quando João tem a visão do céu interrompida, é informado sobre a morte de Sóstenes e declara: ele não morreu, está na presença de Deus. Durante as tentativas de fuga de Patmos, os prisioneiros são duramente ameaçados pelos guardas e centuriões romanos. Por sua vez, Teófilo diz a João que não tem mais medo da morte, pedindo-lhe a bênção. Surge então outra visão celestial quando aparecem as mensagens de Jesus no Sermão da Montanha, entre elas a de que será abençoado o que agora chora, e o que é mau será varrido pelo vento. Jesus aparece com vestes brilhantes e muitas pessoas com trajes brancos estão ao seu redor. Eles não terão fome nunca mais, pois foram lavados pelo sangue do Cordeiro, informa a mensagem. E o Messias rompe o 7º selo do livro quando os personagens de vestes brancas se prostram em adoração e há um grande silêncio enigmático. Em determinado momento, após apelos insistentes de cristãos, João resolve deixar a ilha com eles, mas os soldados descobrem a fuga e há um grande e violento ataque com muitas mortes.
João, no entanto, dá a bênção a um amigo que estava prestes a embarcar num navio e deixar a ilha. Em nome de Jesus, eu perdoo seus pecados, vá com Deus, diz João. O apóstolo é agraciado com mais uma visão, na qual Jesus mostra as palavras do livro. Tocam-se trombetas, surgem raios, trovões, fogo, astros, e uma mulher aparece com roupas brilhantes, com um filho no colo, que depois sobe para o alto e ela corre sobre rochas. Os prisioneiros que tentavam escapar foram contidos e levados ao governador para a execução. No entanto, o dirigente político manda remover as correntes, pois o imperador Domiciano havia sido assassinado. E o novo imperador, Nerva, decretou o fim da perseguição aos cristãos e anistia aos prisioneiros. É a história do filme. Anos depois, o apóstolo, que morreu com a idade mais longeva entre os 12, ainda pregava sobre Jesus Cristo, dizendo: vi um novo céu, uma nova terra, a cidade santa, a Jerusalém nova, que descia do céu como esposa. E Deus enxugará todas as lágrimas, não haverá mais mortes, nem dores. Vinde, Senhor Jesus. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet, que nos esclarece, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos. O significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.